Pois é, meu irmão, o mundo não gira. Na política ele capota. Muita coisa está acontecendo e aqui no nosso canal, meu caro cidadão de bem, você tem a análise política na veia. Informação que você não terá em outros canais, não tenham dúvidas disso. O PT foi um fracasso total, só conseguiu eleger uma capital. E esse, eleito pelo PT nessa capital, pode ser cassado devido a crimes eleitorais. E aí você vai falar, mas Sandro, não tem crime, né? Ninguém da esquerda é punido por crime eleitoral. Pois é, mas o Ministério Público já pediu. O que me assustou foi isso. Outro ponto que nós vamos falar, o Tarcísio de Freitas. Num primeiro editorial, eu fui até um pouco mais direto ao ponto e disse para vocês que o Tarcísio de Freitas está com o ego inflado, se sentiu maior do que o Bolsonaro. Mas o recado chegou a cavalo, ou seja, chegou rapidinho. O Tarcísio já escanteou o PL do Bolsonaro, e eu vou explicar as implicações disso aqui. E aí, uma possível traição à direita por parte do PSD já se desenha. Ou seja, Tarcísio já se acha hoje uma figura bem maior do que o Bolsonaro, depois dessa última declaração que ele deu. Exatamente como eu tinha previsto, né? No editorial anterior. Outro ponto que a gente precisa falar é ainda do deputado Gustavo Gaia. Né? Ele entrou em embate direto agora com o governador do estado, Ronaldo Caiado. Inclusive, embates pessoais. Um ataque pessoal do governador do estado contra o Gustavo Gaia causou todo esse conflito, que foi uma tremenda bobeira por parte da direita e precisa ser sanado. Né? Isso é um ponto que precisa ser resolvido, porque a política já passou. Mas a devassa contra o Gustavo Gaia continua. Hoje já teve um novo avanço por parte de Alexandre de Moraes contra o Gustavo Gaia hoje. E a gente vai falar isso aqui para você. Também a gente vai expor as ações do eleitor do Boulos. Né? A galera do Boulos não ficou muito feliz e já partiu para invasão no centro de São Paulo. É a esquerda sendo esquerda. Que bom que estão fazendo isso. Cada vez que eles fazem isso, mostra um pouquinho mais para o resto da população que não preocupa tanto em política como você e eu, como que é a esquerda no Brasil. Nosso trabalho de conscientização está dando certo e a esquerda está definhando cada vez mais. Pode entender o que está acontecendo? Então seja muito bem-vindo. É novo no canal? Sou o Sandro Gonçalves, sou advogado, sou jurista, sou filósofo. E também sou mestre em comércio internacional e MBA em economia. Mas por que você fala isso toda vez, Sandro? Tá chato. Gente, todo dia tem gente nova chegando no canal. Então vocês têm que ter paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo. E se eu não mostrar, né, o porquê essa pessoa vai aprender muita coisa aqui no canal, essa pessoa acaba não entendendo o porquê que a gente está aqui. Eu quero que você entenda. Eu quero mostrar que o Brasil dá para ser diferente. Bom? Então, deixa um pouquinho de paciência comigo. Faça favor aí. Bom, obrigado. Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Último dia para o download do livro Revolução contra o Sistema. Se você puder dar essa força aí, a gente agradece muito. Vamos lá. O Leitão foi o único eleito, né, pelo PT em uma capital. Só que pode cair. A grande questão é a seguinte: o Ministério Público Eleitoral pede busca em endereço ligado à campanha do PT em Fortaleza, no Ceará. O Ministério Público Eleitoral requisitou à Justiça a emissão de um mandato de busca e apreensão no endereço de Fortaleza, vinculado à campanha de Evandro Leitão, do PT do Ceará. A suspeita é que apoiadores do candidato estariam envolvidos em atividades de boca de urna no local. O Ministério Público pediu nesse domingo, dia 27, autorização à apreensão de dinheiro, materiais de propaganda, recibos, notas fiscais, celulares e outros itens vinculados ao possível delito eleitoral. A solicitação foi encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E você deve estar se perguntando, mas doutor Sandro, pode implicar o quê para o candidato do PT que venceu as eleições? Eu te explico o que pode implicar. Pode implicar em crime eleitoral. A prática de boca de urna está previsto no Código Eleitoral, no artigo 39, se eu não me engano, né, que é crime eleitoral. As leis da eleição específica estabelecem a captação ilícita de sufrágio, estabelece o abuso de poder econômico e conduta vedada, que
que pode atribuir a cassação. Então, no resumo dos fatos, sim, pode acontecer a cassação do candidato do PT, o Leitão. E aí o André Fernandes será o grande vitorioso e ele vai ganhar? Não, não é assim que funciona, tá? A gente tem que entender o seguinte, tem regras dentro da justiça eleitoral. Uma das regras é que se o candidato, né, que está em segundo colocado recebeu mais de 50% dos votos válidos, não tem nova eleição. Ele entra. Então vamos dizer que não é no segundo turno, tá? Vamos dizer que isso acontecesse no primeiro turno, não tivesse segundo turno. Teve muitas pessoas que concorreram, né? E uma pessoa teve 40% dos votos, o outro teve, 30% e os outros dois 20%. Então, você anula todos os votos do Leitão, os que eram o suficiente depois, se o André Fernandes tivesse mais de 50% do que os dois anteriores, ele era o eleito no primeiro turno. No segundo turno, no caso, o eleitão aqui teve mais de 50% dos votos. Então, ninguém pode ser eleito sem ter mais de 50% dos votos. Se o Leitão teve mais de 50% dos votos e foi anulada, o André Fernandes não teve 49,4% dos votos. Resultado, nova eleição da qual o Leitão não poderia participar. Não sei se isso vai acontecer, afinal aqui é o Brasil, mas, entretanto, todavia, contudo, é interessante você saber isso e vamos torcer, né, para a justiça acontecer no Brasil. Imagina se a única prefeitura que o PT ganhou, ela caiu. Ia ser top, né? Coloca no comentário o que você acha. Vamos lá, pessoal. Matéria do Politiza Paraná. Pois é, os eleitores do Boulos estavam lá, crentes que o Boulos tinha ganhado. Eles não viram meu vídeo, que eu coloquei o Farrur falando, o Boulos perdeu. Então eles acharam que já estava valendo a candidatura do Boulos e foram invadir, né? Após o resultado das eleições, grupo tenta invadir prédio no centro de São Paulo. Tomou borrachada? Se tomou, eu fico feliz. Na noite desse domingo, dia 27 de outubro, pouco após o anúncio da reeleição de Ricardo Nunes como prefeito de São Paulo, cerca de 130 pessoas foram os eleitores do Boulos, tá? Ligadas à Frente por Luta por Moradia, FLM, tentaram ocupar imóveis na Avenida 9 de Julho, na rua Major Quedino, no centro da capital paulista. Façam isso, que quanto mais vocês fazem, as pessoas conhecem e entendem quem a esquerda é de verdade. Façam, mas façam sem pudor, sem dó, mostre quem a esquerda é de verdade, né? O Brasil agradece, porque vocês não ganham votos. Vamos lá, o Darcy Bacarense fez uma publicação que a gente precisa fazer uma análise interessante, né? Com a poderosa máquina do governo federal, o PT conseguiu uma única capital, Fortaleza, que pode perder ainda, tá? Tendo, naquele município, uma força de oposição gigante. Em 2020, o resultado de Bolsonaro foi espetacular, se comparado. Em 2022, né, o resultado de Bolsonaro foi espetacular, se comparado a 2020, quando era o presidente. Em 2026, o sol da liberdade brilhará. Eu acredito que o Darcy quis constar aqui o 2024, né? Então, sim, o que a gente tem aqui hoje? A gente tem um PL, né, um resultado Bolsonaro. Esquece PL. PL não existe sem Bolsonaro. O resultado do Bolsonaro foi bem maior do que 2020. 2020 foi pífio. O Bolsonaro teve uma péssima participação, poucos prefeitos eleitos, e mesmo assim ainda conseguiu uma forte aprovação de pessoas dentro do Congresso Nacional. Já em 2024, o resultado foi melhor do que em 2020. Contudo, não foi melhor do que o Centrão de jeito nenhum. Então, apesar de tropeços, apesar de escorregões, ninguém tem dúvida que existe uma força conservadora e hoje o Brasil é conservador. O Centrão tomou muito voto do conservador. Um exemplo prático disso é o Nunes. O Tarcísio apoiou o Nunes, que para mim é no máximo um centro-direita, no máximo. E se você forçar muito, né? Forçar muito, você chama ele de centro-direita, né? E, assim, foram votos que poderiam ser para uma figura de direita. Pessoas de direita queriam votar numa pessoa de direita. Acontece que pessoas de direita foram obrigadas a votar num centrão, né? Ou num centro-direita.
O reflexo de tudo isso para o Brasil, segundo o Poder 360, os partidos de direita e centro são os grandes vencedores. A divisão do país, de acordo com a ideologia dos partidos. Então, não vermelhou de jeito nenhum. De direita, né? Foram 2.673 municípios que foram eleitos. De centro, 2.144 e de esquerda, 752. Nas capitais, o jogo já foi um pouco diferente, mas já foi um ótimo resultado, ou seja, mostrando que o Brasil mandou um recado. Não queremos a esquerda. Ponto. A esquerda é mínima perto do pensamento brasileiro. Então, se você pega quem é ideológico, votou de direita em quem é de direita. Você pega quem é ideológico, é de direita e votou no centrão. Nós temos aqui, porque várias cidades, por exemplo, fala de qual cidade você está falando e fala, não, Sandra, aqui não tinha um candidato de direita, a gente teve que votar no centro. Embora o candidato talvez até esteja num partido, por exemplo, Caldas Novas, não tinha um candidato de direita. O pessoal aqui teve que apostar no cara que o Bolsonaro pediu apoio, mas não é de direita, é centro. Tá? É centro. Então, isso aconteceu em muitos municípios. Tá? Muitos municípios. Agora, a grande questão, que não é surpresa, pelo menos para quem acompanha aqui no canal, foi o Tarcísio. Para quem é de outro canal, talvez até ficou em surpresa. Aqui no nosso canal, não. Tarcísio avisa a aliados que desistiu de se filiar ao PL de Bolsonaro. Ele se sentiu mais forte do que o próprio Bolsonaro. E realmente, dentro de São Paulo, ele foi mais forte do que o próprio Bolsonaro. Eu sei que talvez você não gosta de ouvir isso, mas eu estou aqui para dizer a verdade. Tá? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avisou aliados nos bastidores que desistiu de deixar os republicanos para se filiar ao PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Até então, o governador paulista tinha sinalizado ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que se filiaria à sigla após as eleições municipais de 2024, concluídas no domingo. Interlocutores de Tarcísio, ouvidos pelo Coluna, dizem que o governador deve continuar no Republicanos pelo menos até 2026, último ano de seu atual mandato, à frente do Palácio dos Bandeirantes. Em julho, Valdemar da Costa Neto deu uma série de entrevistas anunciando a filiação de Tarcísio ao PL. O próprio Bolsonaro chegou a dizer que a migração do governador para a sigla estaria 90% acertada. O Tarcísio não viu mais necessidade. O Tarcísio, com o racha que aconteceu com o Bolsonaro, não sabia se ele queria o Nunes ou o Marçal. O Tarcísio se posicionou e hoje o eleito do Tarcísio é o Nunes. Então o Tarcísio aqui, opa, já estou com o esquema na mão. Eu não preciso mais do Bolsonaro. Agora eu quero converter de forma que o Bolsonaro vai ter que me apoiar. E a gente está vendo esse caminho. Tá? Não pense diferente, que o caminho que a gente está vendo é esse. Então, no final das contas, a gente vai acabar fazendo campanha do Tarcísio em 2026 com o Bolsonaro apoiando. É o cenário que eu vejo. A não ser que o Bolsonaro dê uma de loucão, uma de farrua e fale, ora, vou lançar um candidato e vou chamar toda a direita para cá. Aí, meu irmão, se isso acontecer, compra um cinto de segurança, compra um paraquedas, fica preparado, porque o bicho vai pegar em 2026. Se não, vai ser retrato do que aconteceu. O Bolsonaro nessa de vai, não vai, o Malafaia batendo no Bolsonaro, o Tarcísio crescendo e virando presidente da República. É melhor do que a esquerda, não estou dizendo que eu sou contra, é um centro-direita, tá? Mas já é alguma coisa. E aí, confiar no PSD é que é difícil, né? Hoje, o Tarcísio elegeu mais prefeitos do PSD do que o Bolsonaro conseguiu eleger gente do PL dentro de São Paulo, tá? Então, capitais importantíssimas, como, por exemplo, Ribeirão Preto, tiveram candidatos do PSD eleitos, com o apoio total do Tarcísio. Mas, matéria do Guilherme Amado, ministro, vitória do PSD em BH, né, tirou Bruno Engler, é sinalização positiva para Lula em 2026. Por quê? Porque o PSD está numa articulação, está num negócio com o PT. Se o PSD apoiar o líder, o presidente da Câmara do PT, o Lula pode... Contrário, vou corrigir. Se o Lula apoiar o presidente da Câmara do PSD,
do PSD, do Kassab, o PSD dará apoio para Lula ou para o candidato do Lula em 2026. E aí, uma parte dessa turma do Tarcísio vai pular fora. O próprio ministro Silveira aqui dá um exemplo aqui, né, com o caso de BH. E o Marçal? O Marçal saiu pequeno nessa história por se abster ou por ter feito aquela live. Sim. Quer dizer que, Santos, você é contrário àquela live? Acho que foi um tiro no pé, sinceramente. Quase 20 mil pessoas anularam o voto digitando o número de Pablo Marçal no segundo turno, em São Paulo. No segundo turno das eleições para prefeito de São Paulo, aproximadamente 20 mil eleitores votaram no número do Pablo Marçal, candidato que havia sido eliminado do primeiro turno, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então, cerca de 20 mil pessoas resolveram seguir aí, né, o Pablo Marçal e anularam o voto. O Nunes ganhou. Mas e se o Boulos tivesse ganhado? Eu ia pôr a culpa no Marçal? Sim. Incentivou o voto nulo, incentivou as pessoas a irem lá e votar, né, o 28 do Marçal. Não deveria ter feito isso, né? Aqui vai além dos egos, né? Mas o que eu mais estou vendo é jogo de ego. Vamos lá, Gustavo Gaia, Pablo Marçal, Bolsonaro. Alvo da PF, Gustavo Gaia selou a paz entre Marçal e Bolsonaro. Então, de certa forma, para tirar aqueles conflitos, foi uma boa jogada do Gaia. Gaia e Nicolas foram gigantes, né, durante esse período aí, para sanar, né, esses conflitos com o Marçal. Acusado pela Polícia Federal de desvio de recursos da cota parlamentar, Gustavo Gaia teve papel de destaque nos bastidores do primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, quando os ânimos entre Pablo Marçal e Jair Bolsonaro se exaltaram. O deputado do PL entrou em cena para diminuir a tensão entre os dois. O trabalho de gerenciamento de crise também teve participação do deputado Nicolas Ferreira, que intercedeu junto a Carlos Bolsonaro, crítico de Marçal. Gaia, por sua vez, conversou com o então candidato pelo PRTB, que havia chamado o vereador do Rio de Janeiro de retardado em resposta aos ataques. Então, quem tranquilizou aí é o Gustavo Gaia. Agora, o que eu preciso? Eu preciso que alguém faça a mesma coisa. Eu preciso que o Nicolas Ferreira ou alguém ligado ao Caiado e o Gaia fala: para, vocês não podem brigar aqui. É hora de ter união. O Gaia e o Caiado entrarem em atrito por causa da eleição municipal. Isso é normal, isso é comum. Mas passou, agora é hora de sentar todo mundo. O próprio Sandro Mabel pode fazer isso, ligar para o Gaia e falar: agora acabou. Vem cá que eu preciso de você como deputado, o Caiado como governador e vamos mudar a regra do jogo. É isso que eu espero que aconteça, né? Não sei se vai acontecer, mas é isso que eu espero que aconteça e não brigas. Porque o Gaia está sendo alvo de novas ações. A PGR, ela foi contra as buscas e apreensão no gabinete do Gustavo Gaia. Uma coisa ficou aqui explícito, né? Escancarado. E o que ficou escancarado é que há um desequilíbrio, né, nas ações do ministro do Supremo à boca de urna. Aconteceu com o Pablo Marçal, que foi intimado para em 24 horas dar esclarecimento sobre a eleição de São Paulo. Aconteceu com o Gaia agora, que teve uma busca e apreensão infundada, né, ilegal, porque não era competência do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, e que, no final das contas, interfere no pleito eleitoral. E contra a Procuradoria. Para que Procuradoria-Geral da República se a palavra dela não tem sentido? A Procuradoria-Geral da República se manifestou contrariamente ao cumprimento de mandados de busca e apreensão no gabinete do deputado Gustavo Gaia, alvo da Polícia Federal. Ao ser consultado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o chefe da PGR, Paulo Gonet, pediu que as buscas das operações de escalculia fossem autorizadas apenas em endereços residenciais, né? Então, ele foi contrário, né, ao posicionamento aqui, tá? Outro ponto que a gente precisa falar. Nova decisão de ontem. Moraes votou para tornar Gaia réu por difamação e injúria. E o Flávio Dino o acompanhou. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de uma queixa-crime do senador Vanderlan Cardoso contra o deputado Gustavo Gaia. Na última sexta-feira, 25, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, voltou para aceitar a queixa que pode tornar Gaia réu por calúnia, difamação e injúria. O ministro Flávio Dino acompanhou o relator na votação que ocorreu no plenário virtual da Corte. O julgamento vai até 5 de novembro. Então, mais uma
ação contra o deputado Gustavo Gaia, que pode sim implicar, né, dar dor de cabeça, inclusive uma implicação criminal contra ele. E isso, sem sombra de dúvidas, gera uma tensão. Por outro lado, né, teve gente que, mesmo sendo da esquerda, não quis saber de apoiar o PT e que agora pode ser expulso do seu próprio partido. Cirão, né, Cirão da Massa, o Ciro Gomes, deputados do PDT defendem a expulsão do Ciro Gomes por apoio velado a bolsonarista. Matéria do Infomoney. Deputados do PDT se reunirão na próxima quarta-feira para discutir a possível expulsão do Ciro Gomes após acusá-lo de apoio velado ao deputado bolsonarista André Fernandes, que disputa o segundo turno em Fortaleza. Parlamentares afirmaram que as ações de Ciro prejudicaram a sigla e sua performance nas disputas, com preocupações especial sobre suas críticas a candidatos pedetistas em Belo Horizonte e Fortaleza. Meu irmão. Os deputados consideram que Ciro está indo em direção oposta ao partido e expressaram a intenção de protocolar um pedido de expulsão caso não haja consenso. O PDT, que teve um desempenho eleitoral negativo nas eleições de 2024, está se reestruturando e busca fortalecer candidaturas para a Câmara e Senado em 2026, enquanto enfrenta a necessidade de formar federações com outros partidos. Escreve o que eu estou falando. O que vai acontecer? O Ciro vai ser expulso do PDT. O Aldo Rebelo, que hoje está no... não me lembro se é no PSDB, não lembro qual partido que o Aldo Rebelo está, vai estender a mão para o Ciro Gomes. O Tarcísio vai estender a mão para o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes vai se alinhar, né, à turma do Tarcísio, do Centrão ali. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Será bem-vindo? Acho que sim, né? Acho que sim. Se opõe ao PT, porque hoje o maior câncer do Brasil chama-se PT. Se opõe ao PT, né? Já ouviu que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo? Então, se opõe ao PT, será bem-vindo, né? Isso eu não tenho dúvidas. E você, o que você pensa sobre isso? Deixa no comentário que eu quero saber. Lembrando você, tá, que se ficou até o final do vídeo, coloca no comentário, fiquei até o final do vídeo, gostei do conteúdo, ou fala se ficou uma porcaria, vai ficar uma merda isso aí, foi uma bosta, uma tranqueira, né? Pode colocar no comentário também, não tem problema não, tá? Desde que seja educado, né? Mas pode colocar no comentário. E também, lembrando você que se não fez o download, pessoal, faz o download do livro, porque ele vai sair, né, do mercado até o dia 30 agora. Então você pode fazer o download do livro, né, para entender a revolução contra o sistema em El Salvador e como isso poderia ser aplicado aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial.